vamos começar a falar um pouco sobre o contexto, a estrutura, os temas e a recepção do livro, né? Como eu disse, né, esse livro começou a ser escrito em 1945 por ela, termina em 49, publica em 51. Então, é óbvio para mim, né, e talvez eu esteja sendo um pouco... talvez eu esteja usando de uma linguagem muito figurada para explicar para ilustrar o que eu quero ilustrar. Mas é isso, em 1945, as poeiras dos fornos dos campos de concentração e das detonações das bombas de Hiroshima e Nagasaki ainda estavam no ar quando ela começa a escrever, a produzir essa obra. Ela produz essa obra no calor dos acontecimentos. E é sempre bom ter a dimensão, e a gente nem sempre tem a dimensão da catástrofe que esses regimes representaram para a Europa. Só para ter uma ideia, aqueles que por acaso não têm essa informação, somente entre os judeus que sofreram sobre o regime nazista, estima-se que foram assassinadas entre 4,5 milhões a 6 milhões de pessoas, somente entre os judeus. Isso a gente não está contando os soviéticos, que foram apreendidos durante a guerra, os poloneses, os ciganos, os deficientes, os homossexuais e diversos outros grupos. Ou seja, só entre os judeus estima-se algo em torno de 4,5 milhões a 6 milhões de pessoas. Só em Auschwitz, que a gente imagina que seja um campo, mas na verdade era uma rede de campos, estima-se que 1 milhão de pessoas foram assassinadas somente nessa rede de campos que compunha o complexo de Auschwitz. Somente ali. Em contrapartida, né, para a gente também ter uma dimensão dos crimes do totalitarismo stalinista, que faz parte do horizonte de reflexões dela no Origem do Totalitarismo, estima-se que morreram, e as estimativas são um pouco mais difíceis de serem feitas, por várias razões, estima-se que morreram algo em torno de 4 a 10 milhões de pessoas, isso sem contar as vítimas das grandes fomes que aconteceram no período. Então, ou seja, para a gente ter a dimensão da catástrofe humana, material, que os regimes totalitários produziram. Isso é uma das fontes de inquietação que levaram a Hannah Arendt a produzir esse livro no calor dos acontecimentos. E nesse livro, ela já inicia dizendo que o que vai orientar as reflexões dela, né, são basicamente 3 perguntas, que parecem simples, mas não tem absolutamente nada de simples. E que, segundo ela, atormentaram as pessoas da geração dela, que foram obrigadas a viver a maior parte da vida adulta com essas perguntas martelando na cabeça deles. O que teria acontecido? O que aconteceu, de fato? Por que o que aconteceu, aconteceu? E como que o que aconteceu pode ter acontecido? Ou seja, essas são as perguntas guias que vão guiar esse livro. Ou seja, como essa catástrofe, qual é a dimensão dessa catástrofe? Por que ela aconteceu? Como isso pode ter acontecido? E eu queria abrir um parêntese aqui, porque aqueles de vocês que talvez já tenham lido, ou que talvez venham a ler depois dessa aula, vão se deparar com um texto que tem uma dimensão um pouco abstrata na escrita dele. Eu vou voltar a isso mais à frente, essa questão da abstração do texto, mas eu já queria chamar a atenção para isso agora. E que, em alguma medida, a minha exposição também vai ter esse caráter um pouco abstrato, porque eu vou estar operando aqui num nível que é muito mais conceitual do que propriamente histórico, factual, nesse sentido. Eu não vou estar descrevendo os fatos que aconteceram. Eu vou estar operando aqui num nível mais conceitual e abstrato, só
para chamar essa atenção, porque esse, em alguma medida, é o registro do próprio livro. E mais algumas questões que eu também queria explorar sobre o livro, em termos mais gerais, né? Ela aponta que o fim da Segunda Guerra não trouxe o fim do totalitarismo na Europa, por uma razão muito simples. Porque, mesmo com a derrota dos nazistas, do nazismo, a União Soviética, que ainda estava sob o poder de Stalin, não apenas continuou sendo totalitária nos termos dela, mas esses aspectos totalitários do regime stalinista que haviam, em alguma medida, haviam ficado um pouco mais sutis durante a guerra, voltaram à tona com toda a força com a vitória do lado do fronte oriental da União Soviética. Então, quando ela está publicando esse livro, parte da Europa ainda vivia sob a sombra de um regime totalitarista. E isso, para ela, só acaba a partir da morte do Stalin, que ocorre em 53, mas principalmente a partir da subida ao poder do Khrushchev, que só acontece em 57. Sobre a estrutura do livro, os que de vocês... eu mandei naquele link no Google Drive um PDF que tem somente os capítulos que eu vou abordar nessa aula. Pelo menos eu vou tentar abordar nessa aula. Mas o livro é bem maior. O livro tem mais de 500 páginas. E ele é dividido, a obra em si, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte diz respeito ao antissemitismo, o título da primeira parte é o antissemitismo. A segunda é o imperialismo. E a terceira parte é o totalitarismo em si mesmo. Inclusive está no título da capa, né, do livro, né? Origem do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Isso pode dar ao leitor desavisado, né, a impressão de que se trata de um livro de história, que vai contar os acontecimentos que deram origem aos regimes totalitários, né, nesse sentido que o antissemitismo e o imperialismo deram origem aos regimes totalitários. E nesse sentido, eles seriam as causas originais do totalitarismo. No entanto, eu já adianto que nenhuma dessas leituras faz justiça à análise que a Arendt faz nesse livro. Esses elementos que ela elenca, né, o antissemitismo, o imperialismo e outros, como a solidão maciça, a solidão que as massas vivem, a alienação do mundo, as ideologias, todos esses elementos não devem ser compreendidos como causas do aparecimento dos regimes totalitários. Isso é um pouco difícil de compreender, mas elas não são causas, ou seja, a presença desses elementos não provoca, inevitavelmente, o surgimento de regimes totalitários. Nesse sentido, eles não são as causas dos regimes totalitários. Há uma comentadora importante da Hannah Arendt, chamada Margaret Canavan, que ela diz, né, que tanto o nazismo quanto o stalinismo foram apenas amálgamas, combinações singulares desses elementos que, como eu disse, não eram em si mesmo totalitários, ou, para ser mais preciso, eles não produziam inevitavelmente regimes totalitários, mas que continuam esses elementos hoje, pelo menos alguns deles, ou a maioria deles, disponíveis ainda para nós. E, nesse sentido, eles estão disponíveis para novas combinações, novas amálgamas. Então, eles não podem ser entendidos como causas dos regimes totalitários. E, para finalizar, né, essa exposição mais geral sobre a obra, é sempre bom lembrar que essa foi uma das primeiras obras com esse fôlego, né, são mais de 500 páginas, que foram escritas sobre isso que aconteceu na Europa, né? Novamente, ela começou a escrever esse livro imediatamente no pós-guerra,
Ela não esperou algum tempo para começar a escrever isso. Esse livro foi publicado 6 anos, ainda 6 anos após o término da guerra. Isso é um período muito curto, ainda mais para um livro dessa dimensão. E esse livro acabou catapultando a Hannah Arendt para o papel de uma intelectual pública de primeira grandeza, né? Então, esse livro foi o que catapultou a Hannah Arendt para o debate público. Mas não é o único livro escrito sobre isso nessa época, mas certamente é um dos mais importantes.